Ei, pais, eu quero falar com vocês hoje. Qual tem sido a sua preocupação com seu filho? Primeiro, que idade tem o seu filho? Se seu filho tem mais de 18 anos, eu quero te trazer algo aqui para te tranquilizar. Foi algo que Deus me trouxe que eu achei assim fantástico da parte de Deus para minha vida. Eu era uma mãe que eu me separei e os meus filhos estavam muito pequenos. Minha filha com 12 e meu filho com 3 anos. E com essa separação, eu deixei a minha vida para viver a vida dos meus filhos. Para levar para a escola, para buscar, para ensinar, para educar e para ensinar o caminho. Ensinar no caminho, melhor dizendo. E a minha vida foi de renúncia para criar esses filhos. Eu fui cabeleireira, eu fui confeiteira, eu fui depiladora, eu fui manicure, eu fui tudo isso. Eu costumo dizer que tudo que era lícito para ganhar dinheiro eu fiz para ficar perto dos meus filhos. E os meus filhos cresceram, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, né? Deu homens de bem para a honra e glória do Senhor. Mas, como mãe, eu continuei a preocupar, né? Porque a gente diz aí, a preocupação de mãe pelos filhos é uma preocupação eterna. Mas um dia eu muito preocupada, né, com o futuro dos meus filhos, apesar de ter dado uma boa educação, mas a gente sempre preocupa, né? Hoje os meus filhos já estão os dois casados e eu preocupada um dia na minha cozinha lavando vasilha, onde eu falo que é o lugar que Deus fala muito comigo. E Deus me falava assim: sabe por que vocês se preocupam com o filho de vocês? Porque vocês não confiam em mim. Eu falei, como assim, Deus? Deus falou, vocês não confiam em mim. A idade de vocês se preocupar com seus filhos é até 18 anos. Depois que eles fazem 18 anos, não tem mais que preocupar. Vocês ensinaram, se vocês ensinaram o que era certo, agora é descansar em mim. Sou eu quem cuido de vocês, dos filhos de vocês. E eu, Senhor, mas como assim? Eu conversando mesmo assim com Deus, sabe, gente? Porque de vez em quando nós temos assim aquele tete, eu e Deus, Deus e eu. E Deus falava comigo assim: os filhos de vocês são emprestados, eles não são seus. Eu emprestei para vocês. E até aos 7 é formação de caráter, até 18 perde, vocês perdem. Seus filhos, se vocês falarem com eles como que são as coisas, eles até obedecem porque foi criado, mas eles preferem fazer da forma deles. Observa quando os filhos, após os 18 anos, você já observou que tudo que você vai falar, os filhos falam assim: ah, eu já sei, mãe. Não, mãe, pode ficar tranquila. Sabe por quê? Porque eles vão ouvir a Deus. Eles vão te obedecer porque você é pai e mãe. Mas eles não podem ser uma preocupação sua. Gente, eu questionando a Deus mesmo, Deus me trouxe a minha mãe. A minha mãe, ela era tão preocupada com o filho, mas tão preocupada, que eu mesma, como filha, falava: mãe, descansa, os filhos da senhora já cresceram, tá na hora da senhora viver a sua vida. E ela, depois que eu fizer isso, eu descanso, depois que eu fizer aquilo, eu descanso. Resultado, minha mãe sofreu um AVC e foi pra cima da cama. E o médico, minha mãe trabalhava com o médico falou assim: todos os dias a medicina me surpreende. Porque a sua mãe cuidava da saúde como ninguém. Mas sabe o que levou minha mãe a sofrer aquele AVC e ficar em cima de uma cama durante 13 anos? Preocupação com o filho. E Deus me mostrava isso claramente e falava comigo: é esse o fim que você quer ter? E eu disse: não, Senhor, não quero viver isso não. Deus falou: então descansa. Confia em mim, sou eu quem cuido dos seus filhos. A sua parte você já fez. Me deixa trabalhar. Gente, que delícia que é ouvir isso de Deus. Porque só quem é mãe, só quem é pai sabe a preocupação que a gente tem com os nossos filhos. Mas posso falar para vocês, acabou a minha preocupação. Hoje, sabe o que eu faço quando vem uma preocupação, Deus?
O Senhor falou comigo que o Senhor está cuidando, então não me deixa preocupar, gente. Acabou. Eu deito e durmo tranquila. E sabe, se estão passando por problemas, a minha única parte que eu faço é orar, pedir a Deus, meu Deus, direciona os meus filhos, cuida deles por mim, meu Deus, porque eu sei que o Senhor cuida como a menina dos teus olhos. Meu Deus, cuida deles nos detalhes. Sabe por quê, gente? Quando os meus filhos eram pequenos, eu falava assim comigo mesmo, eu orava assim, Deus, se algum dia meus filhos tiverem que passar por problemas, meu Deus, que eu venha ser, meu Deus, que eu venha passar pelos problemas deles. Só que os filhos crescem, você descobre que é os problemas que eles passam, as dificuldades que às vezes eles passam, é que vão fazer eles crescerem. É que vão fazer eles amadurecerem. E que não adianta nós, como pais, querer fazer o que eles têm que fazer. Aí hoje, mesmo que eles estejam passando por momentos difíceis, eu falo, Senhor, cuida deles para mim. Eu não vou me preocupar mais, porque os meus filhos são heranças do Senhor. E é essa fé que eu tenho. E eu sei que independente do que a minha filha estiver passando e de que o meu filho estiver passando, eu sei que Deus está cuidando deles nos detalhes. Então, pais, o que eu quero dizer para vocês hoje, coloque os seus filhos nas mãos do Senhor. Entrega os seus filhos nas mãos do Senhor e confia, porque Deus vai cuidar deles nos detalhes. Descansa, descansa. Porque uma das maiores ciladas que o diabo pega na vida dos pais é tocar nos filhos para ver onde está a fé dos pais. Mas quando você diz, diabo, nos meus filhos você não toca, porque os meus filhos são bênçãos do Senhor. E a dificuldade que eles passarem, você não vai ter direito de tocar, porque o Deus que eu sirvo está cuidando dos meus filhos. E esse momento é para aprendizado. Eu tão somente creio que os meus filhos vão aprender com quer que seja o momento de dificuldade que eles estiverem passando. Se você é pai, se você é mãe dos seus filhos que já completaram 18 anos, mesmo que ainda estão dentro de casa, lógico, viu, gente, que mesmo estando dentro de casa, a obrigação deles é obedecer, dar satisfação, porque eu mesma, o meu filho, eu pegava a vassoura e ameaçava ele, às vezes até dava nas pernas dele, até mesmo depois de velho, enquanto ele estava debaixo do meu teto, porque mesmo estando debaixo do teto, a obrigação deles é respeitar o lar dos pais. Mas, eu quero fazer isso, Deus, eu já aconselhei, então agora eu ponho nas suas mãos, confia, Deus guarda, Deus cuida. E eu tenho vivido isso, eu tenho rejuvenescido depois que eu ouvi a voz de Deus audível dizendo isso para mim. E hoje eu sei que eu posso descansar. Então você que está aí do outro lado da tela, descansa, pai, descansa, mãe. Se você deu uma boa criação para o seu filho, está na hora de você desfrutar disso. Confia no Senhor. Deus está cuidando dos seus filhos e Ele cuida nos mínimos detalhes. Basta só confiar. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de dar um like, não deixa de compartilhar para aquela mãe que tem deixado de dormir por causa do seu filho, para aquela mãe, para aquele pai que tem perdido o sossego por causa do seu filho, compartilha com ele, às vezes ele está precisando ouvir isso, que Deus tem cuidado dos nossos. Nós só precisamos colocar os nossos joelhos no chão e orar e pedir a Deus a proteção dele sobre a vida dos nossos filhos e pronto, essa é a nossa tarefa, no mais é descansar. Como diz o louvor, é meu, é todo meu, todo trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Descansa. Deus tem cuidado de você. Amém? Que Deus te abençoe de forma grande e poderosa.